A história secreta do universo da Marvel está ligada a um dos primeiros seres já criados e que até mesmo uma vez ele entrou em guerra com o multiverso moderno. Recentemente, os Celestiais têm desempenhado papéis importantes no universo cinematográfico Marvel, especialmente depois que os eventos dos Eternos os configuraram para se tornarem figuras mais vitais no futuro do MCU. Eles continuam sendo algumas das forças mais importantes na história da cosmologia da Marvel, e seu criador pode acabar retornando ao longo da linha. Mas antes de tudo eu vou dar uma breve explicação do que são esses seres celestiais. Acreditem galera, isso vai ajudar muito a vocês a entender o resto do vídeo. Toda e qualquer existência teve uma origem, algumas mais simples e outras mais complexas. E o universo da Marvel não poderia ser diferente, muito menos simples. O criador de tudo e de todos chama-se Um Acima de Tudo. Esse personagem marviano é simplesmente o deus da Marvel, onisciente, onipotente e onipresente. O maior, o pai, o criador de todas as terras, planetas, sistemas, enfim, todos os cosmos existentes do maior multiverso dos quadrinhos do planeta. Nada existe ou deixa de existir em sua permissão. É disparado a maior entidade cósmica deste multiverso. Sua primeira aparição foi em 1976 em uma revista que historiou uma aventura do Doutor Estranho, Um Acima de Tudo. Uma das primeiras criações de Um Acima de Tudo foi o primeiro firmamento. Considerado como o primeiro cosmo a ser criado, essa entidade cósmica assume a responsabilidade de criar outros cosmos e raças alienígenas como seus auxiliadores. Exemplo disso foram as raças dos aspirantes e dos celestiais. Daí podemos afirmar que, com exceção à sua própria existência, todos os outros cosmos e vidas existentes desse multiverso tendem a agradecer ao primeiro firmamento. Paralelamente a esta vasta construção de tudo e todos, Um Acima de Tudo cria a Rainha Nunca. Essa entidade cósmica é responsável direta pelo tempo e realidade, fazendo assim existir todas as terras relacionadas no artigo anterior, a física quântica dos gibis. Ainda nesta empreitada construtiva, Um Acima de Tudo dá vida a um planeta e intitui Além. Essa entidade assume os poderes de todo um multiverso, assumindo assim a responsabilidade de criar outros planetas com vidas e supervisioná-los. Porém, com as aquisições de inteligência, sensibilidade e curiosidade, passa a desviar-se da finalidade para que este fora criado. E com a preocupação de que as coisas pudessem sair do seu controle, Um Acima de Tudo cria então sua maior entidade denominada Tribunal Vivo. Um ser gigantesco de 3 cabeças que está sempre ciente de tudo o que acontece em cada parte do multiverso. Porém, ele só intervém quando há um forte desequilíbrio cósmico, assumindo assim a função de juiz deste universo. Com poderes incomensuráveis, o Tribunal Vivo é capaz de mudar a realidade e a natureza dos fatos com o pensamento, não importando o local ou a época em que ele esteja ou queira mudar, e estando sempre ciente do que alguém queira fazer. Servindo como ameaça global da corrida de All-Elwyn em The Ultimates, antes de fazer sua estreia formal em Ultimates 2, por All-Elwyn e Travel Foreman, o primeiro firmamento é um dos seres mais antigos em toda a história do universo Marvel, e pode se tornar uma ameaça notável para o MCU, pois introduz mais elementos cósmicos. Como os Ultimates descobriram durante seu tempo tentando proteger o universo após as Guerras Secretas, a criação foi destruída e renasceu várias vezes. A primeira representação do universo original da Marvel era conhecida como o Primeiro Firmamento, um precursor da eternidade. Solitário na vastidão da existência, o Primeiro Firmamento criou 2 seres, os Aspirantes e os Celestiais. Enquanto os Aspirantes eram leais ao firmamento, os Celestiais se rebelaram, buscando criar seu próprio futuro. O conflito eclodiu entre os Filhos dos Cosmos, levando à Guerra Celestial. O conflito terminou com o triunfo dos Celestiais, e o primeiro firmamento fugiu para o lugar fora do espaço e do tempo com o que restou dos aspirantes. Enquanto isso, os remanescentes do poder do primeiro firmamento se transformaram em um novo ser conhecido como Segundo Cosmos, que criou o multiverso. Ao longo de incontáveis bilhões de anos, os ciclos de entropia e renascimento resultaram na morte e no renascimento do multiverso repetidas vezes. Com cada um, uma nova encarnação da eternidade nasceu. O 7º multiverso foi aquele que abrigou o universo original da Marvel e seu multiverso. No entanto, o 7º multiverso foi efetivamente salvo e restaurado ao que era antes, resultando na continuação do 7º cosmos e na eternidade. Isso permitiu que os grupos como Ultimates alterassem radicalmente as manifestações da galáxia, como transformar Galactus em um portador de vida em vez de um consumidor mundial. Mas isso também significava que a eternidade, aí na representação viva do multiverso, estava enfraquecida o suficiente para ser limitada. O primeiro firmamento viu isso e voltou à realidade, capturando a eternidade e se alimentando da sua essência.
Esta subtrama se tornou uma das mais importantes tramas subjacentes dos últimos dois, pois o primeiro firmamento se arrependeu das suas criações e procurou se tornar o único ser existente. Os aspirantes que retornaram foram capazes de influenciar Lord Chaos e Master Order para o seu lado, resultando na morte de Living Tribunal. Para piorar as coisas, o Criador tentou fortalecer a eternidade, colapsando o multiverso em uma única realidade, o que, por sua vez, tornou os planos do primeiro firmamento ainda mais fáceis. Embora os últimos fossem capazes de trabalhar com a vigilância da eternidade de Galactus, uma equipe de forças do nível cósmicos, e a quinta hoste celestiais para derrotar os aspirantes e o caos e a ordem corrompidos, o primeiro firmamento estava em um nível de poder totalmente diferente. Felizmente, as vitórias cósmicas dos últimos e da vigilância da eternidade deram poder à eternidade suficiente para convocar as outras representações perdidas da existência dos outros multiversos. No final das contas, eles, com a ajuda do Um Acima de Tudo, foram capazes de liderar o primeiro firmamento na Terra, do não podia ser, não deveria ser, um reino fora de toda a criação, onde eles poderiam potencialmente ajudar o primeiro firmamento, cura e cresce. Com os Celestiais se tornando cada vez mais vitais para a história do universo Marvel fora dos quadrinhos, notavelmente aparecendo em The Eternals e definindo seus julgamentos como alguma das mais importantes linhas de história abrangentes do MCU, é possível que a história do primeiro firmamento será eventualmente explorado. O retorno do primeiro firmamento pode ser uma das histórias mais grandiosas que o MCU poderia enfrentar. O retorno dos aspirantes poderia ser uma das únicas ameaças na cosmologia da Marvel, que poderia ser poderoso o suficiente para enfrentar os Celestiais. Se o MCU está realmente abraçando os Celestiais como um elemento principal do seu universo, então, eventualmente, adaptar o primeiro firmamento pode ser a direção final para os filmes. Agora é de coração, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo, e por YouTube entender também que vocês estão gostando do meu conteúdo e começar a me divulgar para mais pessoas, e isso vai me motivar muito a trazer mais vídeos ainda, tá bom? Então muito obrigado, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana, fui!